Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro podcast da Rede Santa Catarina, que estreia com um tema relacionado ao Janeiro Branco, uma campanha dedicada à saúde mental e ao bem-estar emocional. Meu nome é Fernando Passamani Fagundes, eu estou como médico e coordenador de saúde da Rede Santa Catarina. O nome da nossa campanha é Não Te Julgo, Te Ajudo, e tem como objetivo divulgar o conhecimento para promover o autocuidado e o cuidado ao próximo. Nós trouxemos 3 convidadas especiais para tratar sobre esse tema. Nós temos a Ana Paula Dias Bruno, que é psicóloga hospitalar no Hospital São José em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em psicologia hospitalar. Temos também a Juliana Arroio Xavier, nutricionista clínica e funcional, que atua no Espaço Viva Bem do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Ela é pós-graduada em Nutrição Humana e Terapia Nutricional, auriculoterapia, pós-graduada em fitoterapia e especializada em neuropsiquiatria nutricional. E temos também a doutora Fernanda Sá, que é médica da família e comunidade e atua no Espaço Viva Bem da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ela tem pós-graduação em psiquiatria e em adequação nutricional e manutenção da homeostase, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. E nesse momento eu peço um pouco da apresentação de cada uma de vocês para que a gente possa seguir com o nosso podcast. Ana, me fala um pouco a respeito de você. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou uma mineira perdida aqui no estado do Rio de Janeiro, adotada pelos teresopolitanos, sou de Belo Horizonte, estou aqui há 3 anos e sou da Rede Santa Catarina há 1 ano e meio aproximadamente. Posso dizer que sou assim, uma apaixonada pelo trabalho que faço, né? Sabemos que a psicologia é uma profissão que tem um leque amplo, mas a psicologia hospitalar realmente assim, é a minha paixão. O hospital onde estou hoje é uma referência em atendimento, tratamento oncológico para a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Então, é um ambiente onde nós convivemos, né, com estresse, com ansiedade, com outros desafios, com outras questões. Então, é de verdade muito importante falar sobre isso hoje com vocês e que essa reflexão possa reverberar aí, né, nos nossos pensamentos e corações. Obrigado, Ana. Doutora Fernanda, dá a graça também da sua introdução, fazendo um favor? Claro. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. Eu já sou médica aqui, colaborando com a saúde da atenção primária dos colaboradores da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, há 5 anos. Então, eu estou desde lá do iniciozinho do nosso projeto. E no meu dia a dia, o que eu mais lido, né, são com as histórias e fatos aí de muitas emoções e sentimentos misturados. Principalmente passamos por Covid, né, então pandemia, ali na frente, na linha de frente. Então, o contato direto e o vínculo e poder orientar e manejar, né, esses momentos de maior estresse tem sido muito presente no nosso dia a dia. Obrigado, doutora. E Juliana? Sou nutricionista aqui desde 2019, também pegamos o comecinho da Covid. E eu acho que para a nutrição foi muito inovador, né? Começou a se falar muito sobre alimentação, no estresse, na ansiedade. Nós atendemos muito colaboradores precisando de ajuda e vimos que a alimentação pode ajudar muito. E aí eu comecei a me especializar nisso, gostei, e hoje é o meu carro-chefe, porque eu adoro falar sobre isso, a gente vai ver que pode ajudar bastante gente. Muito obrigado, Juliana. Para começar, vamos falar um pouco sobre gerenciamento de estresse, ok? Então, como que a gente pode enfrentar isso na nossa vida pessoal e profissional? Ana, como que a gente pode identificar os primeiros sinais de que estamos ficando sobrecarregados? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, é importante a pessoa se perguntar: quando eu acordo, como está a minha disposição, meu ânimo, né, como estou assim, projetando, planejando o meu dia. E ao final do dia se perguntar: eu consegui alcançar os resultados, as metas e o que eu havia planejado para aquele dia? Sim ou não é uma parte da resposta. Agora, o como eu acho que é bastante importante. Que tanto de energia isso me consumiu?
né? Isso me causou sensações agradáveis, desagradáveis, de prazer ou não, né? De irritabilidade ou não, cansaço extremo ou não. Então, acho que a gente se observar, né? Ter esse olhar cuidadoso, esse olhar atento para si mesmo é extremamente importante. Acho que um primeiro passo básico, mas dificílimo, é reconhecer que se sente estressado. O segundo passo é entender. Realmente, acho que tudo isso está apontando para um quadro aí conhecido como estresse. Ana, eu queria até complementar a sua fala com a minha prática clínica mesmo, né? Em tempos, né, se fala tanto de transtorno aí, de déficit de atenção e hiperatividade, então a falta de concentração, a diminuição do foco, o esquecimento, têm sido sintomas, né, sinais e sintomas que têm chamado mais a atenção, né, dos colaboradores, mas eles têm dificuldade de entender que, na verdade, isso está relacionado ao estresse. Então, eles acabam procurando atendimento muito pensando, será que eu tenho déficit de atenção? E quando a gente conversa, quando a gente tenta entender o contexto, o que a gente identifica é que, na verdade, é isso, é um sintoma. É um sintoma de um estresse mais elevado, é um sintoma ali de, às vezes, uma maior ansiedade, né? Uma ansiedade manejada de uma maneira não tão adequada. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro que irritabilidade, impaciência, essa diminuição do foco, a diminuição da concentração, o próprio esquecimento, a dificuldade de iniciar e manter o sono, esse cansaço extremo, como você falou, né? Essa coisa de que parece que já acorda, eu falo que a gente parece que acorda já com 10% de bateria. Então, mesmo dormindo adequadamente, ou achando que é adequado, ou enfim, dormindo o número de horas que é possível dentro das circunstâncias de cada colaborador, de cada rotina, você já acordar cansado é sempre um sinal de alerta também. Doutora e colegas aqui de podcast, eu acho que o nosso corpo ele é bastante inteligente e, no fundo, ele vai nos dando assim, vários sinais, né? Além desses aí que a senhora trouxe, né? Acho que eu acrescentaria, bastante importante, são sinais que a gente precisa de verdade estar atento, alterações do nosso humor, né? Mau humor, pessimismo, né? Dificuldade de memória, de atenção, de concentração, né? E alguns sinais até físicos mesmo, né? Mãos frias, sudorese nas mãos, bruxismo, né? Aquele ranger assim de dentes, mudança nos hábitos alimentares, lesões de pele, queda de cabelo, nosso corpo conversa conosco, né? Sim, eu estava escutando e me fez refletir muito na experiência do atendimento, porque as pessoas não percebem que mudaram o padrão de alimentação e não entenderam o que é uma fome emocional, porque é isso que o estresse causa. Você come para satisfazer a emoção, o estresse, a recompensa. Então, assim, a alimentação ela virou um presente para as pessoas. Então, eu estou muito estressada, eu chego em casa e como tudo que eu vejo pela frente, que me dá prazer, porque eu estou estressada. E aí isso gera um comportamento compulsivo. Então, tudo é sinal. O que as pessoas precisam entender? Racionalizar a alimentação. É isso que está faltando. As pessoas precisam entender o seu corpo, o que o seu corpo pede. Eu digo assim, é como se nosso corpo fosse um carro. Se nós colocamos gasolina ou combustível ruim, ele vai falhar. Ele vai dar sinais, vai precisar de manutenção. E é a mesma coisa com a alimentação e o cérebro, tá? Porque precisamos de nutrientes saudáveis, porque o nosso cérebro, ele necessita de nutrientes para funcionar. Então, são eles que vão ajudar a produzir, eu chamo de, são os neurotransmissores, mas mais didaticamente falando, são os mensageiros do nosso corpo. Eles que levam as informações de um lado para o outro. E quem produz isso? O cérebro. Com o quê? Com nutriente. Né? Então, quando eu tenho uma alimentação equilibrada, eu consigo produzir esses mensageiros que vão combater a depressão, a ansiedade.
né? A gente fala que tem estudos já comprovando que os fast foods e a má alimentação inflama partes do nosso cérebro que desenvolvem a depressão. Então, é como se o cérebro realmente ficasse inflamado. Né? Então, a alimentação tem tudo a ver com a saúde mental. Né? Então, eu acho que é começar a pensar no que a gente está consumindo, o que está dando de combustível aí para o nosso corpo. Muito bom, Ju. E além desses itens que a Juliana já trouxe aqui em relação à alimentação, ser um otimizador do processo do cuidado da saúde mental. Que outros pontos, Ana, que você coloca como dicas aí para o dia a dia, para o trabalho, para a vida pessoal dos nossos colaboradores? Bom, eu tenho pensado, né, assim, que quando eu estava escutando vocês, de tentar trazer de uma forma didática para fazer sentido para quem estiver nos ouvindo, né? Eu acho que uma vida organizada, equilibrada, ela nos aponta, né, para um potencial assim de ser uma vida com mais qualidade, né, com melhor aproveitamento do nosso tempo, da nossa energia, com uma melhor gestão aí do que a gente faz. Então, eu imaginei como uma orquestra, né, que precisa ter um ritmo. Eu acho que talvez seja uma analogia interessante para a gente trazer nesse momento. E não sei se vocês já observaram, né? Em marcação de música tem os tempos, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu fiquei pensando, né? Em oito dicas, como 8 ritmos para a gente ajustar aí a nossa orquestra e tirar de nós mesmos, né, o melhor do nosso potencial. Então, sugestões: prática regular de uma atividade física, preferencialmente, né, uma atividade física em local aberto, esportes coletivos. Olha que interessante, quando a gente pensa, por exemplo, na prática de uma atividade física, considerando um esporte coletivo, né? A gente vai precisar de habilidades que são necessárias em qualquer ambiente, especialmente nesse que a gente está falando agora, né, que é o nosso ambiente de trabalho. A gente vai precisar de habilidades como uma boa comunicação, disciplina, organização, seguir regras, né, reconhecer, respeitar limites, tempo, horário, o ritmo das outras pessoas, o espaço do outro. E também a gente vai dividir e compartilhar as experiências de sucesso e aquelas, né, de não sucesso, de fracasso, aí fracasso coletivo, que nós estamos falando, né, de esporte. Outra dica, um outro compasso aí para a gente pegar o nosso ritmo. Além da alimentação saudável, hábitos saudáveis, rituais saudáveis para se alimentar, né? Dormir bem, ser cuidadoso, né, em relação ao uso de telas. Ser cuidadoso, eu estou sendo generosa. Eu acho que é ser disciplinado, limitar mesmo o uso de telas. A gente, assim, como eu disse, né, otimizar o uso do nosso tempo, né? Eu acho que dentro disso tem um hábito que particularmente eu tenho, vou compartilhar com vocês, porque eu acho que ajuda bastante. Ao iniciar o dia, a gente elencar tudo aquilo que é muito importante. E dentro do importante, o que é urgente. Porque nem tudo que é importante vai ser urgente. E eu acho que quando a gente consegue assim, categorizar, quando a gente consegue se planejar dessa forma, vai nos abrir assim, um outro leque, né, para a gente administrar o nosso tempo. E eu estou insistindo muito nisso porque, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é quem funciona no tempo do futuro, projetando tudo para frente, né? E não investe no hoje, no aqui e agora, coloca isso num segundo plano. E isso é um super combustível para a ansiedade. Outra coisa, gente, técnicas de respiração, né, de relaxamento, isso nos ajuda bastante. Investir, né, num suporte emocional, terapia vida, pessoas que investem, né, em autoconhecimento, em autocuidado, estão saindo na frente aí quando a gente pensa, né, na qualidade de vida. Deixa eu aproveitar aqui então vamos iniciar o bloco 2, que vai tratar um pouco da questão da ansiedade, porque eu fico ansioso, quando eu tenho esse perfil um pouco mais ansioso também. Tá? Então, o estresse, a gente falou um pouco do enfrentamento do estresse, de como lidar com ele, e
agora vamos falar um pouco sobre a ansiedade também. Eu queria um pouco da participação da doutora Fernanda. Se puder introduzir, Fernanda, inclusive trazendo um pouco mais, além do que a Ana já trouxe, essa diferenciação entre ansiedade e estresse e como a gente pode lidar com isso no dia a dia. Na verdade, Fernando, a ansiedade ela é uma emoção que todos nós temos, né? Ela é uma emoção normal. O que acontece é que ela geralmente está presente em resposta ali a um perigo, seja ele perigo ou ameaça real ou percebida. Então, isso está muito relacionado a como a gente também se relaciona com o nosso contexto, né? Seja ele de trabalho, né? Como a gente está aqui priorizando hoje, seja na vida pessoal. Então, a verdade é que fatores estressores, o estresse propriamente dito, são aquelas questões do dia a dia que vão acontecer, que é o não dormir bem, o não comer bem, o não fazer atividade física, o excesso, a sobrecarga de trabalho. Esses são fatores que podem ser entendidos ou não pelo nosso corpo como uma ameaça. E isso, a longo prazo, né, essa ameaça mantida, faz com que o nosso cérebro ali libere algumas substâncias que vão levar a sinais e sintomas físicos ou emocionais e podendo trazer, então, né, alguns transtornos. E aí sim a gente vai considerar doença. Né? Quando a gente fala de transtorno de ansiedade generalizada, aí sim a gente está falando de doença. É quando a gente perde a funcionalidade ali do nosso dia a dia, no nosso dia a dia. A produtividade é atingida, né? O nosso bem-estar, as nossas relações são atingidas. Mas a verdade é que todos nós estamos, sim, expostos a fatores estressores e que tudo depende de como nós lidamos com ele para que isso não se torne, de fato, um transtorno, ou seja, para que isso não atinja a nossa vida como um todo. Perfeito, doutora. Eu queria também um pouco da visão da questão da alimentação. Por exemplo, existe alguns alimentos que são mais indicados para conduzir um cenário de estresse ou que estão mais indicados para conduzir ou para apoiar um cenário de ansiedade? Existe esse direcionamento? Na verdade, eu digo que para o bem-estar de qualidade de vida alimentar, para a gente manter uma homeostase do nosso corpo funcionando bem, ao nosso favor, a gente precisa seguir 4 caminhos. Primeiro, os alimentos, né? Como eu disse lá no começo, o combustível. Então, alimentos integrais, as fibras, então castanha, aveia, os cereais como chia, linhaça, né? Os peixes, por causa do ômega 3 que atua no cérebro, frutas, verduras, legumes, ovos, frutas cítricas, são alimentos de verdade. Ele é que precisa compor a nossa alimentação, porque eles diminuem os sintomas de depressão e ansiedade, tá? Segundo, gente, fitoterápicos, a gente precisa utilizar isso na nossa vida. Então, aí para a gente usar. Então, por exemplo, eu tenho um problema para sono. Utilizem o chá de valeriana, mulungu, são ótimos, né? Claro, não adianta nada a gente querer dormir bem, mas estar com a tela, como a doutora Ana Paula falou, a gente fica com a tela lá até a hora de dormir, aí vai e toma um chá. Não vai adiantar, né? São hábitos que devem compor a vida. Então, chá de flor de maracujá, melissa, camomila, erva de São João, são ervas que ajudam muito a diminuir o estresse. Junto aos fitoterápicos, já tem estudos falando dos óleos essenciais, né? Então, lavanda, porque tem ligação no nosso cérebro. O sistema olfativo faz os mensageiros chegarem lá. Também ajudam muito e hoje é concomitante com a nossa alimentação. Quarto, gente, eu sou apaixonada por essa área, então, probiótico. Tá? O que mais está acontecendo com as pessoas é que a alimentação ruim está levando a um desequilíbrio da flora intestinal. E o aumento da flora ruim do intestino
faz com que tenha não só um desbalanço aí físico, né, como má digestão, mas desregula o eixo intestino-cérebro, porque a gente tem essa mensagem, né, os mensageiros percorrem. Então, começa a ter um desequilíbrio de ansiedade, estresse, né? Depressão, compulsão alimentar. Quando a pessoa fala assim, estou comendo muito doce, vou falar, é? Tá, tô com muita ansiedade assim, aí eu quero, não como várias barras. Por quê, gente? Porque a bactéria ruim se alimenta de glicose. Então, o seu corpo vai começar a pedir alimento errado. Então, tudo está ligado, né? E, por último, e não deixa de ser o mais importante, comportamento alimentar. A gente fala muito sobre o mindfulness, né? E tem um ligado à alimentação que é prestar atenção plena ao que você está comendo. Nada de celular, assistir reportagem ruim quando você está comendo, porque nós somos um HD, a gente está gravando tudo. Né? Não tem aquela comida que a gente põe na boca e remete aquilo que lá na infância que a gente comia. A gente está tudo gravado. E aquilo também. Então, se você começa, eu sempre dou esse caso de uma vez eu atendi uma pessoa que dizia que ela não jantava, ela comia até as 2 da tarde, a gente não entendia por quê. Bom, na casa dela tinha problemas familiares durante o jantar. Então, ela punha, quando ela jantava, ela passava mal, da vida inteira. Então, por quê? Porque o cérebro gravou. Então, comportamento alimentar, comer devagar, né? A nossa digestão começa na boca, com as papilas gustativas, então precisa comer devagar, né? Em ambientes calmos. Mais do que isso, várias refeições ao dia. Isso já foi comprovado que isso diminui a ansiedade. Então, esses são os caminhos que a gente direciona ao longo de um tratamento para diminuir o estresse e a ansiedade. E doutora Fernanda, o que você tem como avaliar e trazer para a gente algum momento que você enfrentou de ansiedade mais elevada no seu trabalho, e como você conseguiu lidar com essa situação? Compartilhar um pouco da sua experiência de vida. Claro. Sim, né? Apesar dos pacientes repetidamente falarem, né? Nossa, mas como você é calma, como você consegue, você está sempre plena. Eu já tive os meus momentos não tão plenos assim, e aí, como a Ana colocou, nada como autoconhecimento, muitos anos de terapia, né? E estratégias adequadas para saber manejar esse estresse. Há 10 anos, né, um pouquinho mais de 10 anos, no início da minha residência, eu tive uma troca de unidade, né, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, e eu passei a ficar responsável, ser a médica responsável de uma população, de uma área muito, muito, muito vulnerável de uma comunidade na zona sul do Rio. Lidar com aquelas pessoas, não era com as pessoas em si, mas com a situação social delas, para mim era muito difícil naquele momento, né? Eu não tinha a mesma experiência para lidar com aquilo. Então, parte das queixas que me eram trazidas, na verdade, eram queixas sociais, e não de saúde, né? Não eram questões médicas. E que, na minha imaturidade profissional, eu me sentia no papel de ajudar a todos. Eu queria poder comprar o pão que o paciente não tinha, o remédio que o paciente não podia adquirir, estava em falta na farmácia do posto de saúde. E isso foi me gerando, né, essa situação foi me gerando um quadro de maior ansiedade, né? Era um estresse mantido que a longo prazo foi me trazendo sintomas ali de ansiedade. Então eu fui ficando uma pessoa mais impaciente, um pouco mais irritadiça. Em certo determinado momento eu comecei sim a dormir um pouco pior. Eu passava a noite ali tentando traçar estratégias em que eu pudesse ajudar, né, parte desses pacientes, principalmente quando tinha um caso muito específico que me impactasse mais.
E isso foi começando a atrapalhar a minha produtividade, né? A vida ali de um residente que trabalha e estuda 60 horas por semana não é lá muito fácil. Somado a isso, eu ainda fazia um plantão semanal de 24 horas. Então, a gente está falando de quase 90 horas semanais trabalhadas. Então, além da sobrecarga de trabalho propriamente dito, existia essa sobrecarga emocional e não saber lidar com isso. Em um determinado momento, eu já não tinha mais energia para sair da cama, na verdade, eu não ficava doente com frequência, mas eu apresentava sintomas físicos com frequência. Então, era alteração do hábito intestinal, então eu tinha diarreia, às vezes eu tinha enjoo, eu tinha vômito, crises de enxaqueca, então dores de cabeça muito intensas que me debilitavam a ponto de me deixar tonta, turvar a minha visão. Eu passei a ter esses episódios até o ponto que uma das minhas preceptoras, ou seja, uma das médicas que era responsável ali, né, pela orientação do meu aprendizado, me chamar, sentar e conversar. Tá tudo bem? E foi só nesse momento em que eu consegui me dar conta do que estava acontecendo, porque eu tinha entrado num piloto automático. Eu precisava estar ali, eu precisava entregar aquilo que era esperado, né? Precisava cumprir uma agenda propriamente dita, e eu já não estava mais refletindo sobre aquilo que estava acontecendo comigo. Então, a partir dessa conversa, eu consegui, de fato, ter consciência do que se passava, e foi quando, finalmente, então, eu pensei na possibilidade de iniciar o acompanhamento psicológico. Então, hoje, quando eu oriento, né, os pacientes, e principalmente quando se trata de um acompanhamento de saúde mental, quando eu friso tanto que só o remédio não vai fazer milagre, que a gente precisa sim se conhecer, estruturar os nossos pensamentos, o nosso comportamento, desenvolver estratégias, né, para lidar com as demandas da vida, do dia a dia, porque a vida ela acontece. Isso é muito baseado, claro, em livro, em teoria, já que eu estudei isso também, mas muito na minha vivência pessoal, né? Porque só a partir dali eu precisei sim também, além da terapia, fazer o uso de medicação controlada por um determinado período para que eu pudesse melhorar e voltar a entregar exatamente aquilo que era necessário para a minha formação. Então, eu posso dizer que sim, eu passei por um momento ali de maior ansiedade, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade generalizada, que alguns questionam, mas Fernanda, não foi um burnout? Não era só por conta do trabalho? Não era só a carga de trabalho que era excessiva? Talvez isso tenha sido só mais um fator, que é algo que eu discuto muito no dia a dia aqui, porque tinham muitas coisas associadas. A verdade é que o meu contexto naquele momento era recém-casada, então recém-saída da casa dos pais, recém-formada, com uma carga de trabalho alta. Então eram muitos fatores para lidar, tanto pessoais quanto profissionais. Então não dá para colocar tudo na conta, sabe, do trabalho, da residência. A gente sabe que o processo é pesado, sim, mas não era só isso, era aprender a lidar com aquele meu contexto de vida. E hoje, assim, eu posso dizer o quanto que isso foi importante para o meu crescimento, não só profissional, mas principalmente pessoal. Foi a partir daí, sim, que eu vi a minha necessidade de entender mais e saber manejar a parte de saúde mental, os sintomas, né, psíquicos. E aí eu terminei, e já no final da residência de medicina de família, eu iniciei a minha pós-graduação em psiquiatria muito pautada nisso. O que a gente enxerga nesses momentos é que, sei lá, eu estaria exagerando, talvez, mas eu posso dizer que 80% das queixas que chegam para mim como físicas, no fundo, elas têm alguma questão emocional. Então, desenvolver essa habilidade de poder manejar a parte emocional adequadamente, para mim, foi muito importante para eu me sentir mais
apta para realizar um atendimento clínico adequado, efetivo, sem que isso me trouxesse nenhum gasto de energia maior e nenhum transtorno. Muito legal esse compartilhamento seu. Eu Sim. acho que é interessante também o que você acabou trazendo e dando a oportunidade de a gente estar abrindo o terceiro bloco, que é transformando momentos ruins em aprendizados. Aí nada mais é do que muito rico o que você trouxe. E também é curioso perceber que você precisou do resgate, que outra pessoa acabou identificando um cenário e te trouxe essa oportunidade do autocuidado, porque eu falo às vezes que a questão da saúde mental depende da pessoa, mas Sim. a gente, ou o profissional da saúde, ou o profissional preparado para receber esse tipo de situação, ele é, às vezes, a boia que é jogada no mar de alguém que está se afogando. Então, a pessoa pode Sim. segurar na boia e a gente é esse momento. Então, você vivenciou na pele essa situação e agora você faz o papel do outro lado também para ajudar as pessoas a se resgatarem, né? Sim. Muito legal esse compartilhamento. Deixa eu aproveitar e trazer a Ana, a nossa psicóloga, também para essa discussão, trazendo também essa visão entre como transformar momentos ruins em aprendizado e, com isso, crescimento também. Te ouvi com muita atenção, doutora, e me identifiquei assim com vários momentos da sua fala. E eu até vou começar trazendo alguma coisa da minha história, porque eu acho que é a forma de ser mais transparente, mais honesta e mais sincera. E aí não é só a psicóloga, não é o conhecimento técnico, teórico só que está falando, mas é alguém que viveu, que sentiu na pele, né? Uma coisa que você nos trouxe em um momento da sua fala é que emoções todos temos, né? Sim. E a ansiedade é uma delas. Então, as emoções, os sentimentos existem aí para a gente sentir mesmo. Eu acho que a diferença entre isso atingir, assim, afetar, na verdade, né? A nossa qualidade de vida vai depender das proporções, da intensidade e da frequência, né? Em um momento da minha vida, eu percebi que eu estava frequentemente, com vários dos sinais que nós trouxemos aqui, né, de alerta para um provável quadro de ansiedade, né, e de estresse, porque em muitos momentos os sintomas se encontram, né, e são bem semelhantes. Então, por exemplo, eu ficava taquicárdica, eu tinha as mãos às vezes úmidas, né, com bastante sudorese, dor de estômago, humor muito oscilante, né? Desânimo, irritabilidade. E isso coincidiu com um momento importante, né, na minha vida pessoal, há 6 anos aproximadamente. E graças a Deus, né, que acho que a profissão me escolheu, eu escolhi a profissão e não tenho como ver o mundo com outros olhos que não seja, né, outros óculos que não sejam esses óculos aí da psicologia. Até brinco, né, dei minha visão além do alcance. Eu percebi, falei, não estou legal. Porque eu falei no início do nosso encontro, né, do nosso bate-papo de hoje, que eu acho que um dos primeiros passos importantes é a gente admitir que alguma coisa não está legal. E eu admiti, eu não estou legal. Essa insônia que eu estou tendo, né, a forma como eu estou me alimentando. E, doutora, nutricionista querida, se você me visse nessa época, você ia ficar com pena de mim. Tudo atrapalhado, tudo errado, né? E aí é aquela coisa que retroalimenta. A condição emocional impulsiona para uma qualidade de vida ruim, a qualidade de vida ruim te mantém ali naquela condição. E aí eu falei, chega, para, eu não posso continuar assim, porque eu estou pagando um preço muitíssimo alto. E aí, eu acho que Freud resolveu me inspirar, quem sabe, né? Trazer um pouquinho de humor para um momento da minha vida que me custou assim tão caro. Falei, bom, primeira coisa, preciso, né, que nós até tecnicamente falamos aqui hoje, de atenção plena. Eu preciso investir no meu aqui, agora. Preciso viver meu presente, né? Eu não sei como é que vai ficar exatamente o meu futuro, mas no presente eu já sei o que eu não quero e o que eu não devo, o que eu não posso, né? E quero organizar o meu tempo, o meu existir
a minha vida da melhor forma que eu puder. E aí tentei melhorar a alimentação, tentei mudar assim alguns hábitos, fazer algumas coisas mais saudáveis e fiz uma coisa que eu não estava fazendo até então e que a gente não falou sobre isso aqui hoje, mas que eu acho que é muito bem-vindo nesses momentos assim onde a gente constata, não tô legal. Se é ansiedade, se é estresse, um técnico, né, um profissional da área pode ser que vá categorizar, mas eu sei que não está legal. E aí, um dos remédios que eu fiz é buscar é, atividades, experiências que me dessem prazer. Eu fazia só porque era gostoso, só porque me fazia muito bem. Por exemplo, ler. Nessa época eu virei assim, uma consumidora. Às vezes eu lia 3, 4 livros por semana. Tinha até um exagero, mas era remédio nessa hora, né? E reconhecer Não, só e para Ana, mas importante, sim. coisas que são saudáveis, né? Porque senão a pessoa entra num hábito, às vezes, que pode não ser interessante. A recompensa só pela recompensa, né? Mas, doutor, eu acho que a gente precisa se permitir sentir alegrias e prazeres mínimos que sejam. Por exemplo, quem gosta de tomar um café, parar um minutinho e falar: eu não vou beber um café, eu não vou engolir um café, eu vou Ah, sim. saborear um café. Sim, entendi. Não, sim, com certeza. Eu só Entendeu? pensei numa questão do movimento compulsivo de recompensa, não é esse o objetivo. É Não, de de, forma é de alguma. ver algum item que realmente te dá prazer e realmente apreciar aquele momento. Entendi. Exatamente. Então, reconhecer, como eu disse, né, inicialmente, eu não estou legal. Então, eu vou procurar um especialista na área, eu vou investigar o que está acontecendo. Foi o que eu fiz no meu caso. Eu estava tendo taquicardia, eu estava tendo sintomas físicos. Isso podia ser, por exemplo, um mau funcionamento de tireoide, isso podia ser alguma questão, né, do meu metabolismo de uma forma geral. Enfim, é claro que eu procurei profissionais especializados, segui todas as orientações, mas a doutora até falou, né? Só medicação não é suficiente. A nossa Nutri trouxe como uma coisa muito importante a alimentação, mas eu acho que essas coisas, elas quando são ligadas pela colinha do eu quero fazer isso tudo dar certo, eu escolhi fazer tudo isso dar certo, é a minha decisão, eu busco a minha qualidade de vida, eu acho que faz toda a diferença. Então, acho que isso da gente tentar reconhecer que no meio do caos, se a gente escolher, a gente pode sim encontrar motivos para se inspirar, para buscar melhorias, né? Para se desafiar a desenvolver, evoluir, a melhorar, é possível. O caos pode e, na grande maioria das vezes, nos deixa legados. Eu quero, para encerrar essa participação, né, nesse momento, lembrar vocês que eu trabalho num hospital referência em oncologia. Então, não menosprezando as outras áreas, né, de atenção à saúde, claro que não, mas é um hospital onde assim, as perdas difíceis, né? Perder membro, perder saúde, perder familiar, perder qualidade de vida, está muito presente. Nós, profissionais, testemunhamos isso o dia inteiro, todos os dias, né? A gente convive com pessoas que carregam uma história, que tem toda uma identidade, que tem, né, um conjunto de coisas que podia estar apresentando para o mundo e para a vida, mas que chegam para a gente apresentando, compartilhando e mostrando a sua face mais doída. E isso nos impacta bastante, isso mexe muito conosco. Então, acho que se a gente fizer escolhas perigosas, isso pode nos colocar num lugar muito próximo do estresse, da ansiedade, do desânimo, né? Da falta de motivação, enfim, e da gente se encontrar com as próprias dores, a gente se encontrar com as próprias dificuldades. Então, acho que maturidade, experiência vai nos apontando assim caminhos e vai nos ajudando a entender. Eu vou experimentar tristezas? É claro que eu vou. Eu vou experimentar momentos de ansiedade, estresse? Também, faz parte. O que diferencia é eu estacionar nesses lugares e ficar nesses lugares. Bom, que bom. Eu acho uma história também muito rica. Bem, estamos finalizando a primeira parte do nosso podcast. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Para dar continuidade, acesse a segunda parte que já está disponível.